para que nós não venhamos ser enganados, mas por intermédio da palavra de Deus, por intermédio das Escrituras, nós possamos chegar na presença de Deus assim como Ele quer e não como nós queremos. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo o tema desta noite, deste congresso. Aleluia, agora a honra e glória do nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento, louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que esta passagem muito propícia do texto de Hebreus, da carta aos Hebreus, nós vemos que é algo, aleluia, sublime que o Senhor traz para com as nossas vidas. São poucas palavras que se resumem este versículo, mas é de uma excelência muito grande, é de uma profundidade muito grande, é algo notório que o Senhor quer nos ensinar. Aleluia, Deus não deixou escrito, aleluia, por qualquer forma, por qualquer situação, por qualquer circunstância. Deus deixou essa passagem para que nós venhamos meditar nela, não somente ler, aleluia, e esmiuçar esta palavra, para podermos trazer ao nosso coração, ao nosso entendimento, qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. Aleluia! Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, aleluia, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 16, aleluia, a palavra de Deus nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Às vezes pode parecer uma contradição com o texto desse congresso, mas eu quero te dizer, aleluia, que o Senhor, através de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, nos mostra os parâmetros para que aconteça a nossa salvação. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo. Eu manifesto a minha fé, creio na palavra de Deus. Aleluia, eu dou testemunho da minha fé em Cristo Jesus, descendo as águas batismais. Quando eu saio, aleluia, do batismo, eu estou declarando para o mundo que eu aceitei a Jesus Cristo, a minha fé no meu Salvador único, suficiente, poderoso para a minha vida. Aleluia, mas depois disso, irmão, a Bíblia nos ensina, quando nós meditamos na palavra de Deus, que nós temos que ser feitos uma nova criatura na presença do Altíssimo. Aleluia. Agora eu te digo, como é que nós vamos chegar, aleluia, diante de Deus, aleluia, com essa transformação? Como é que acontece essa transformação no interior do ser humano? Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Aleluia. Como é que se dá esse processo de transformação do ser interior diante de Deus? Porque nós temos que ser novas criaturas diante de Deus. A Bíblia diz: as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo, porque Deus nos dá uma nova oportunidade. É verdade. Mas nós vemos, irmãos, nesse texto, seguir a paz com todos e a santificação. Vamos com calma, vamos devagarzinho. Seguir a paz. Seguir, ela está falando o quê? Ir atrás, prosseguir, andar no mesmo caminho. Aleluia. Se eu estou seguindo alguém, eu estou seguindo algo, eu estou com um lado, eu estou com uma direção para que eu chegue no objetivo determinado em algo que eu quero alcançar. Eu estou seguindo
Glória a Deus. Mas não vamos seguir qualquer coisa, porque nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, diz o quê? Seguir a contenda, seguir a ira, seguir o mundo, não. No texto que nós lemos está dizendo, seguir a paz. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Nós fazemos parte do seu reino, então eu vou seguir ao meu reino, eu vou seguir ao meu Redentor, eu vou seguir aquele que foi morto e reviveu e vive para sempre. Aleluia. Segue a paz, segue a Cristo, os seus caminhos, os seus estatutos, das suas maneiras de justiça. Aleluia. Mas o Senhor, Ele quer transformar o nosso interior, Ele quer mexer lá dentro, Ele quer mexer lá dentro. Aleluia, porque a Bíblia nos diz, aleluia, nós conhecemos a pessoa exteriormente, mas a Bíblia nos diz que o Senhor, aleluia, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele prova até os nossos rins. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Aleluia. Você pode ter passado no dia de hoje, o pior dia da sua vida. Você chegou na sua casa, colocou a sua melhor roupa, veio para este congresso, entrou na igreja sorrindo. Todo mundo está achando que você pode estar bem. Mas Deus sonda o seu coração. Deus sabe o seu pensamento. Deus sabe o seu interior, aquilo que você está sentindo, se a sua alma está abatida, se a sua alma está amargurada, se você agiu na carne para resolver alguma situação. Deus conhece todas as coisas. Mas às vezes, irmãos, nós chegamos na igreja, nós vemos situações diferentes, nós vemos costumes diferentes, e às vezes para nós nos adequarmos ao costume da igreja, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo, às vezes nós não conseguimos, às vezes a nossa vida nós não alcançamos. Mas para isso o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus. Preste atenção, meu irmão. Jesus, aleluia, Ele se fez homem, Ele se humilhou a si mesmo e tomou forma de homem. Como homem, Ele se humilhou ainda mais para servir a humanidade, para entregar a sua vida. Mas nós vemos que quando Jesus começa o seu ministério, Ele chama as pessoas para o seguirem, os discípulos se aproximam, a multidão se aproxima e Ele caminha dia após dia, noite após noite com os seus discípulos, ensinando, interrogando, ministrando, perguntando, consolando, mostrando as grandezas de Deus, tirando as dúvidas. Mas chegou um determinado momento na vida de Jesus, aleluia, antes da sua morte, Ele virou para os discípulos e falou: eu vou para o meu Pai. Eu vou ter que deixar vocês, mas eu não vou te deixar órfão. Você não vai ficar sozinho, porque convém que eu vá para o Pai, aleluia, mas eu vou enviar outro Consolador igual a mim, da mesma natureza, que vai estar convosco, assim como eu tenho caminhado contigo, assim como eu tenho andado contigo, assim como você tem aprendido de mim. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, e Ele vos ensinará, Ele vos guiará, Ele vos conduzirá. Glória a Deus. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos a fé, Ele faz morada no nosso coração. Mas tem alguma situação nas nossas vidas, eu passei já pela mocidade, aleluia, aleluia, mas tem algumas situações na nossa vida que é difícil a gente abrir o coração, é difícil a gente renunciar a nossa vontade, é difícil a gente renunciar aquilo que nós somos.
Aleluia. Mas quando nós vemos a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá uma ajuda fundamental na nossa caminhada. Ele nos dá a ajuda que nós precisamos para derrubar o nosso eu interior, quando a nossa carne quer gritar, quando a nossa carne quer extravasar, quando nós queremos resolver a situação, fazer um barraco. Somente o poder do Espírito Santo de Deus, através do fruto do Espírito Santo, que nós temos que cultivar na nossa vida, dia após dia, é uma semente que nós plantamos no nosso coração, e nós temos que germinar essa semente. O fruto do Espírito Santo, não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Para você entender, eu vou tentar te explicar. Quando você pega uma mexerica pocã, ela bem bonita, desse tamanho, é um fruto só, mas quando você tira a casca dela, você vai separando os gomos. Tem um gomo, tem outro gomo, tem outro gomo, tem outro gomo. Mas olha o que a Bíblia diz: o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Através do fruto do Espírito Santo, o próprio Deus age nas nossas vidas para que nós venhamos nos assemelhar da pessoa de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo. Aleluia! E aí aquele homem que era explosivo, que nem Pedro, era impossível que nem Moisés, já sacou a peixeira. Aquele homem que explodia, quando ele começa a cultivar o Espírito Santo de Deus, ele não endurece a voz do seu coração para tentar, para que o Espírito Santo o diz no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do vento, no momento da tempestade. Eu já ouvi essa voz, você conhece essa voz. Quando a pessoa se levanta e começa a te acusar e começa a falar contra você, você começa a pensar: eu vou colocar essa pessoa no lugar dela, eu vou falar umas boas para ela. Mas antes de você abrir a sua boca, o Espírito Santo fala no seu ouvido: cala-te, cala-te, cala-te. E quando você ouve a voz do Espírito Santo e entrega a situação à mão dele, para que ele venha resolver a situação, te justificar, te dar a vitória, o fruto do Espírito Santo começa a crescer no seu interior. Aleluia! Aleluia! Então nós vemos aqui: seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. O fruto do Espírito nos traz a paz. No momento do vento, no momento da adversidade, no momento da tribulação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Você lembra quando você trocou os pés pelas mãos? Aleluia. Tomou uma atitude e depois você se arrependeu. Ai, meu Deus! O que eu falei? Depois que a palavra não sabe, já foi. Aí fica difícil recolher. Aí o que acontece? Tem que ir para o joelho. Jesus, olha, eu dei brecha, eu fiz aquilo que eu não devia, e olha, o circo está pegando fogo. Era tudo que o diabo queria. Ele queria que eu desse somente o pavio, porque o fogo ele já acendeu, o fogo estranho já está aceso, o meu nome está girando. E o crente já puxou: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, me ensina, Jesus me perdoa, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Acalma o vento da tempestade, se coloca de pé no meu barco, Jesus. Você já passou por isso? Eu sei que você já passou. Eu sei que você já passou. Mas eu quero te dizer que essas situações não são para denegrir a nossa imagem.
Eu quero te dizer que essas situações não são para que nós venhamos ser envergonhados. A gente fica com vergonha. Mas não é esse o intuito de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar passando uma situação difícil, mas é permissão de Deus para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Você pode estar arrancando o cabelo, não sabendo o que vai fazer, mas Deus está falando: me busca a minha presença, desce na minha presença, porque eu vou te ensinar de conduzir, eu vou mostrar o caminho, eu vou planear o caminho diante de você. Aleluia. E olha só, irmão, uma pessoa que tem paz, aleluia, uma pessoa que tem paz, aleluia, vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 6, aleluia, do versículo 15 ao versículo 18, é para você entender, aleluia, diz assim: o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. Mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com ele. Vamos até o 18 para você entender. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Olha que maravilha. O moço era aprendiz de profeta, mas não tinha experiência com Deus, não tinha vida com Deus, não tinha comunhão com Deus, não tinha ligação com Deus. O reino do Espírito era uma incógnita para ele. O reino espiritual ele não conhecia nada. Ele abriu a sua porta pela manhã, bem cedinho, e quando ele foi olhar a situação, ele falou: agora a gente está aflito. Agora não vai escapar ninguém. Tem um exército enorme aí fora. Aleluia, porque o rei da Síria, ele tramava para conspirar contra Israel, guerreando contra Israel. Ele armava a situação emboscada contra o povo de Israel, para exterminar o povo de Israel. Mas Deus visitava Eliseu, trazia revelação para a vida de Eliseu, e Eliseu avisava o rei daquilo que o inimigo ia fazer. E o rei da Síria falou: olha, fez uma reunião com os capitães, falou: algum de vocês aqui está me traindo. Tem alguém aqui que está me traindo, está do lado do inimigo. Eu quero saber, que eu vou matar agora. Se não aparecer ninguém culpado, vai morrer todo mundo. Ele era rei. Então alguém pegou e falou: meu rei, não faça isso. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Lá em Israel tem um profeta. Esse profeta ele tem comunhão com Deus. Esse profeta ele tem contato com o Senhor. Ele tem intimidade com Deus. E Deus revela aquilo que você pensa no seu coração para o profeta Eliseu. E ele traz o livramento para o povo de Israel. Mas veja que o moço, aprendiz que o profeta não tinha intimidade com Deus. Veja o desespero do moço, pensando que a sua vida ia acabar. E veja a paz de Eliseu. Veja a tranquilidade de Eliseu. Como é que você tem se comportado, irmão? No momento do vento, no momento da tempestade. O barco está afundando. Aí vem um profeta aí de Baal e fala: não, o barco não vai afundar. Mas às vezes, que nem aconteceu com Paulo. Paulo tinha contato com Deus, estava lá dentro do barco. E o Senhor visitou Paulo e trouxe ao coração de Paulo: o barco vai afundar.
mas ninguém vai perecer. Olha a diferença, irmão. Quando você tem contato com Deus, às vezes você ouve uma profetada, você fala, não, está tudo bem. Mas tenha você comunhão com Deus. Tenha você intimidade com Deus. E tenha também paz com Deus. Em todas as situações. Que você possa descansar no Deus da nossa salvação. Olha o que ele diz. Olha um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Jejue um pouco mais. Santifica. Se aproxima de Deus, irmão. Se aproxima do Senhor. Para que você tenha um contato com Deus, uma comunhão com Deus, o próprio Deus se revele ao seu coração, à sua vida, aleluia, o que há de acontecer. O véu do tempo já foi rasgado, irmão. Nós somos chamados de sacerdotes santos. É só a gente se achegar. É só a gente se aproximar. Aleluia, Jesus. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação, irmão. A palavra santificação. Tornar-se santo, puro, limpo, consagrar, separar-se do mundo, apartar-se do pecado, para ter comunhão com Deus e servir. Você está entendendo? Aleluia. Santificação é o ato de eu me separar desse mundo, separar das coisas desse mundo, para que eu seja um instrumento de poder nas mãos do nosso Deus. A Bíblia diz que a nossa carne luta com o nosso espírito o tempo todo, para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus. Mas é por isso que a oração nos fortalece. É por isso que a meditação na palavra nos fortalece. É por isso que o crente tem que queimar carne no jejum, irmão. É por isso que o crente tem que largar esse mundo de pecado, de imundícia, de sujeira. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. O mundo está sepultado no maligno. Você já passou perto de uma sepultura? Você imaginou já abrindo a tampa do sepulcro? Não fica ninguém perto. O negócio fede. Mas a santificação é eu me separar das coisas desse mundo. Mas sabe o que é, pastor? Eu tenho um time de futebol aí, olha, o negócio. Isso é do mundo. Não tem que falar. Não adianta. Olha, o futebol, olha, o time A, o time B, o time C, é coisa que perece, irmão. É coisa que fica. Aleluia. Mas nós seguimos ao nosso Deus. Nós seguimos ao nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia. E o que impede o homem de se santificar na presença de Deus? Quais são as situações? Preste atenção. As situações que impedem o homem de se santificar na presença de Deus, de se achegar mais na presença de Deus, são as manifestações do pecado. Existem dois tipos de manifestações do pecado: as manifestações visíveis e as manifestações não visíveis, que eu cometo dentro do meu ser. As manifestações visíveis que eu cometo no meu corpo, através do meu corpo, palavra torpe, aquele palavrãozinho santo, né, irmão? Misericórdia, gírias, aleluia, aborto, libertinagem, paixões, deleites, glutonarias, bebedeiras, injustiças, homicídios,
contendas, de soluções de imundícia, prostituição, adultério, fornicação, masturbação, vícios, homossexualismo, entre outras coisas. São os pecados que eu cometo no corpo através do meu corpo, é algo visível. E as manifestações do pecado, aleluia, invisível que eu cometo através do corpo, através do meu interior, aleluia, pela alma, através do corpo, a cobiça. Não cobiça o bem do teu próximo. Não cobiça a mulher do teu próximo. Não cobiça, aleluia, o homem do teu próximo. Aleluia. A maldade, o dolo, inveja, malícia, blasfêmia, soberba, insensatez, contenda, ódio ao próximo, calúnia, mentira, falsidade, orgulho, concupiscência, ganância, lascívia e por aí vai. São coisas que estão no nosso interior, que nós manifestamos e ao olho ninguém pode ver. Mas isso nos impede de chegarmos a Deus. É verdade. Isso nos impede de nós termos uma comunhão maior com Deus. Mas o que a Bíblia diz? Seguir a paz com todos e a santificação. Esses pecados que foram citados, muitas das vezes nós cometemos com o nosso próximo. Isso impede a paz com o nosso próximo. Jesus foi morto em uma cruz. A cruz, ela é horizontal e ela é vertical. E Jesus, ele resumiu os mandamentos em dois: amará o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo contra ti mesmo. Você está entendendo o mistério? Então, como eu posso amar a Deus se eu não obedeço nem o homem que está na minha frente? Como eu posso dizer que eu vou para o céu, que eu sou salvo, se eu tenho inimizade, se eu tenho inveja, se eu tenho contenda, se eu quero o mal para o meu próximo? E eu estou pensando que eu estou indo para o céu. Olha que estranho, irmão. Aleluia. A santificação. Olha só que tremendo. Daniel foi um homem especial. Vamos lá para Daniel, irmão. Aleluia. Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim. Aleluia. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu vou te explicar. A nação de Israel foi invadida pela Babilônia. As pessoas mais cultas, os príncipes, as pessoas mais educadas, mais inteligentes foram levados na primeira leva para servir de escravo na Babilônia. E Daniel, aleluia, e os seus irmãos, seus amigos foram levados. Quando chegou lá, o intento de Nabucodonosor era alterar a vida daqueles homens que foram levados de maneira política, de maneira cultural e de maneira religiosa. Até mesmo o nome de Daniel e o nome de Azarias, e os outros foram trocados porque o nome deles glorificava a Deus, ao Deus de Israel. E o nome deles foi trocado por nomes que envelheciam deuses da Babilônia. Eles queriam mexer no pensamento. Eles queriam mexer na cultura. Eles queriam mexer na religiosidade. Eles não queriam, aleluia, que o povo de Israel, dentro da Babilônia, adorasse ao Deus do céu, mas que adorasse aos seus deuses. Lá na frente a gente vê o quê? Nabucodonosor erguendo uma estátua e proclamando um decreto: qualquer um que não adorar essa estátua. Mas veja só o intento de Daniel. Daniel, no seu coração, ninguém obrigou ele, não. Você está na casa do Senhor,
você está na presença do Senhor, quando você ouve a ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo ele bate na porta do seu coração para que ele possa agir. Se você abrir, ele vai trabalhar. Se você não abrir, fique estreito. Mas Daniel, ele assentou no seu coração e não se contaminar, porque até mesmo a comida, a bebida que foi servido para eles, era sacrificada a outros deuses. Eles sacrificavam aos outros deuses e serviam ao povo de Israel para enfraquecer a vida deles diante de Deus. Daniel, ele não quis se contaminar, mas o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós vemos que Daniel, aleluia, no capítulo 10, no versículo 2 e no versículo 3, Daniel já está avançado em 20 dias, Daniel já está acostumado, aleluia, com o palácio, Daniel já está amigo, aleluia, da riqueza, aleluia, da corte ali. Só que no coração dele, Daniel, ele começou a se entristecer. O versículo 2 e o versículo 3 diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, Daniel, ele percebeu algo diferente, mas ele estava muito junto, aleluia, da corte. E para ele voltar a ter a revelação de Deus, para ele voltar a ter o discernimento de Deus, para ele voltar a ter a interpretação do que estava acontecendo, ele teve que largar o que ele estava, aleluia, participando na Babilônia. Quando ele era jovem, ele colocou no seu coração em se separar, em se santificar. Mas passando o tempo, irmão, o ser humano se acomoda. O ser humano é difícil. Se não for trabalhado, se não for doutrinado, por isso que a palavra de Deus, por isso que nós somos comparados como exército, como soldados, porque o soldado ele é ensinado a estar continuamente praticando as mesmas obras, continuamente estando na mesma posição. E olha aqui Daniel, ele estava triste, ele estava abatido, ele percebeu que algo Deus queria fazer, mas ele não compreendeu. Então, a Bíblia diz aqui no capítulo 10, que ele voltou a se separar do manjar desejado. Se ele voltou a se separar, é porque ele estava participando, né? E muitas das vezes a gente enfraquece no meio da caminhada. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos renovar, Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Mas para isso, nosso coração tem que estar voltado para Deus. Aleluia. Ou quem de nós aqui, no momento da caminhada, durante o ano de 2013, ou se não só janeiro de 2014, no momento da sua caminhada, não entristeceu o coração, não pensou em parar. Mas eu estou numa situação difícil, eu estou passando uma provação, parece que a situação não muda, e você vai se abatendo, você vai se enfraquecendo, e aquilo que você tinha deixado de fazer para agradar a Deus, você começa a se aproximar. Mas Deus está falando: eu quero te dar uma grande vitória. Eu quero trabalhar no seu interior de uma maneira poderosa. Eu quero, aleluia, trazer as revelações celestiais para o seu coração. Eu quero trazer direção para a sua vida. Chega de andar errante. É Deus, aleluia. Daniel, ele teve que se separar novamente. E então a visão, a revelação de Deus veio para a sua vida. Agora nós vemos Isaías. Olha a santificação que faz, irmão. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos Isaías profetizando. Nós vemos Isaías já como homem de Deus. Mas olha
acontece, irmão? No capítulo 6, nós estamos falando sobre a santificação. No capítulo 6, aleluia, ele começa a ter uma grande visão, a partir do versículo 5, por causa daquela visão, os céus se abriram, ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor assentado no nosso sublime trono, ele viu os anjos, os arcanjos, os serafins, ele viu coisas tremendas. Glória a Deus. Só que ele, como conhecia a palavra de Deus, e ele, como ele conhecia a sua própria vida, olha o que ele fala aqui a partir do versículo 5 do capítulo 6. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem, presta atenção, Isaías o profeta, ele era profeta, já profetizava, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele não era profeta, irmão? Como é que fica a situação? Ele era profeta, mas quando ele se viu frente a frente com Deus, ele viu o seu defeito, ele viu o seu pecado, ele viu a sua natureza. Quando o Senhor se aproxima, irmão, Ele não quer nossa morte, Ele não quer nossa destruição, Ele quer a nossa libertação, Ele quer a nossa santificação, Ele quer nos fazer, aleluia, chegarmos nas mansões celestiais. É Deus. E olha o que Isaías diz: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eita Jesus. Vai saber se Isaías não participava até mesmo da roda dos esclarecedores. O Salmo 1 nos diz: nós nos apartarmos. Olha só. Mas ele era um profeta. Mas Deus tinha uma chamada muito linda, maior na vida de Isaías. E olha só. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deixa eu te dizer, aleluia, o que está acontecendo aqui. Aleluia. Isaías era um homem como eu e como você. Aleluia. Isaías tinha defeitos como eu e como você. Isaías queria se separar, se santificar como eu e como você. Mas, aleluia, o ser humano há um limite. Tem situações que a nossa mão não alcança. Tem situações no nosso interior que só a nossa vontade de mudar não acontece nada. Aleluia. Grande Deus. Mas Deus, Ele olhava para Isaías como olha para mim e olha para você. Ele via Isaías como um profeta, mas o que Deus tinha na vida de Isaías era muito maior. Deus tinha um ministério profético na vida de Isaías. Era algo muito maior, amplitude muito maior. Mas para Isaías chegar na vontade plena de Deus, era necessário uma purificação, era necessário uma libertação, era necessário quebrar algo na vida de Isaías. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele olha a vida de Isaías. Isaías sabe que ninguém pode ver Deus e escapar com vida. Mas, aleluia, o Senhor falou: vem aqui, anjo, pega uma brasa aqui do altar e desce e toca na vida de Isaías. Tira a iniquidade de Isaías, tira o pecado de Isaías, muda a vida de Isaías através do meu poder, através da minha unção, através do meu fogo. Aleluia, de fogo consumidora. Aleluia, o Senhor tem que descer na nossa vida, tem que queimar a nossa carne. Tem que queimar a nossa carne.
sabe, você está aqui na nave da igreja, ou esteja até mesmo na minha retaguarda, e você está caminhando, está marchando na presença de Deus, mas você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem coisas grandes que o Senhor já realizou. Mas você ainda não conseguiu a plenitude da promessa, e muitas das vezes você fica assim, ainda não. Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor ainda falou que tem um ministério, mas parece que nada acontece. Parece que meu carro está patinando. Parece que eu não consigo sair do lugar. Eu tento, eu me esforço, eu quero prosseguir. Eu quero ir avante. Aonde está a sua promessa na minha vida, meu Deus? Aonde está o seu sonho na minha vida, meu Deus? Aonde está? E Deus está falando, eu te trouxe aqui nessa noite. Eu te trouxe aqui nesta noite. Sozinho você já tem como eu consegui. Até agora você não conseguiu. Mas eu sou minhas prendas sobre a sua vida. Quando uma história, eu vou tocar no periferia. Eu sou responsável por terra. Eu sou responsável por
Eu quero te dizer, meu irmão, depois disso que aconteceu na vida do profeta Isaías, aleluia, quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, as maiores revelações acerca de Jesus Cristo no Velho Testamento foram dadas para esse homem que o Senhor transformou a natureza dele. Você quer se aproximar de Deus? Você quer uma mudança na sua vida? Segue a paz com Deus. Segue a santificação. Aleluia, o Senhor tem coisas grandes. O Senhor tem coisas poderosas. O Senhor tem coisas tremendas. Aleluia. Uma pessoa que foi preparada por Deus. Uma pessoa que teve o maior ministério, ao meu ver, na Bíblia Sagrada. Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos, aleluia, sentado, aleluia, na roda de Faraó, aprendendo os costumes, aleluia, de Faraó dos egípcios. Depois de 40 anos, o Senhor arranca Moisés, aleluia, do Egito, e leva Moisés para o deserto, para o preparar. Depois de 40 anos de deserto, aprendendo de Deus, recebendo transformação de Deus, Deus entrega o ministério na mão de Moisés. E Moisés, aleluia, mais 40 anos, ele tinha um ministério tremendo, aleluia, diante do povo de Israel. Coisas grandes, sobrenaturais, o Senhor fez através da vida de Moisés. Coisas tremendas o Senhor fez através da vida de Moisés. Moisés era uma pessoa, aleluia, que tinha paz. Moisés era uma pessoa que aprendeu a ter a paz, que aprendeu a se santificar. Mas você pensa que Moisés estava contente? Você pensa que o coração de Moisés não almejava nada a mais, nada além do que isso? Meu irmão, eu quero te dizer, capítulo 33, versículo 18 do Êxodo, Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, eu te rogo, eu peço a ti, que o Senhor me mostre a tua glória. Me mostre a tua glória. A Bíblia diz que Deus falou face a face com Moisés. Através das mãos de Moisés, grandes sinais foram feitos, grandes prodígios foram feitos. Mas ele não estava contente. Ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos aqui querem mais de Deus. Fala de verdade, irmão. Todos aqui querem mais de Deus. Eu quero te convidar, com a permissão do pastor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que quer mais de Deus. Você que esta palavra falou com a sua vida. Você que precisa de uma transformação da parte de Deus. Ele já te tocou, mas ele vai confirmar esse mistério aqui na frente. Você não quer ser cheio do Espírito Santo. Você que tem caminhado diante de Deus, tem patinado, você sabe que Deus tem coisa maior para você, mas você não consegue primeiro se firmar na presença de Deus. Você não consegue dar prosseguimento na sua vida espiritual diante de Deus. Venha que eu te juro, em nome de Jesus. Eu quero falar tão simples, irmão, para você levantar o seu querido lugar e vir aqui para receber da parte de Deus. Não tem força nem com violência. Se você precisa de uma libertação, eu te chamo aqui em nome de Jesus. Você que precisa de uma mudança no seu interior, eu te chamo aqui em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, nós vamos orar aqui. E o Senhor vai agir sobre as nossas vidas. Aqui não tem impossível para você. Para Deus não é impossível. Aleluia. Não adianta. Olha o que Deus está falando. Não adianta.
aleluia, você cair, aleluia, você ficar prostrado. Não adianta o pior ter acontecido e você não aceitar a chance que Deus te dá de restauração. Porque eu quero te dizer, meu irmão, enquanto a vida há esperança, mas depois que a pessoa morre, segue-se o juízo, irmão. Não tem mais jeito. A hora é agora. O momento é oportuno. O Senhor te chama. Você pode ter caído com o seu namorado, com a sua namorada. Aleluia, mas a Bíblia diz que aquele que confessa a igreja, alcança a misericórdia. Deus tem cuidado da sua vida. Deus quer transformar tudo que vem na sua vida. Deus quer transformar o seu ser agora no meio que você está. O Senhor vai trabalhar em nome de Jesus. Eu quero pedir a ajuda de Deus e Deus, companheiros, da minha retaguarda, eu vou falar ministrar sobre esse povo, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Elias, prepara o em nome de Jesus. Para você cantar. Aleluia. Corre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, para a tua palavra diz, para nós termos paz, para nós sermos a paz, para nós nos santificarmos. Aleluia, mundo já se maligno, mas o Senhor é o povo que convence do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus, aleluia. O Senhor é o Deus que transforma, que purifica as nossas vidas. Ó Deus amado, meu Altíssimo, eu peço a tua obra, vem com a tua fortaleza, vem quebrando essas correntes, vem quebrando essas situações adversas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, vai quebrando toda a obra da hemorragia, vai quebrando toda a obra de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, aleluia, vai quebrando a providência, vai quebrando essas cadeias, vai quebrando esses impedimentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vencer a palavra de Deus.